toda essa visão que nós acabamos de ter da parte fluidodinâmica, chega a hora da gente entender um pouquinho o que acontece com a transferência de calor, né? Então, esse gráfico aqui no slide, ele mostra o número de Nusselt local, né? Na verdade, o número de Nusselt variando em função do ângulo, né? A partir do ponto de estagnação, para diversos valores do número de Reynolds. Então, se a gente segue uma dessas linhas aqui, né, nós vemos, por exemplo, para esse número de Reynolds de 101.300, nós vemos o valor do número de Nusselt aqui no ponto de estagnação, né, que é um número de Nusselt alto para esse número de Reynolds específico. E à medida que nós avançamos ao longo de θ, ou seja, que a camada limite vai crescendo, né, adjacente à superfície do cilindro, a sua espessura aumenta e o número de Reynolds, o número de Nusselt vai diminuindo, certo? O que vai ao encontro da nossa interpretação do comportamento do coeficiente de transferência de calor local. Pois bem, então nós observamos aqui dois comportamentos distintos para esse número de Nusselt em função do número de Reynolds. Para valores de número de Reynolds inferiores a 10 na quinta, né, que tem a ver com aquele valor crítico visto anteriormente para a transição de camada limite laminar tornando-se turbulenta e com separação turbulenta, nós observamos apenas um mínimo na curva, né? Então, tomando novamente essa curva de 101.300 ou essa curva de 70.800 para o número de Reynolds, nós vemos um mínimo, certo? Então, esse ponto de mínimo aqui, mais ou menos naquele ângulo de 80 graus que nós nos referimos anteriormente. E para valores de número de Reynolds acima de 1,5 vezes 10 na quinta, existe um mínimo e um máximo para o número de Nusselt, certo? Que são essas outras curvas aqui, 140.000, 170.000 e 219.000. Né? Por que isso? Né? Então aqui o que nós temos para esse número de Reynolds baixo é uma camada limite laminar, né? Em que o seu ponto de separação ocorre ali ao redor de 80 graus e depois é formada uma esteira turbulenta, certo? E já para números de Reynolds mais altos, o que nós observamos? A camada limite ela cresce laminar, certo? Né? Então ela passa por esse ponto de mínimo, mas aí ocorre uma transição para turbulência com a camada limite ainda colada na superfície do corpo. Nós observamos esse ponto de máximo, né? A camada limite turbulenta, ela também cresce e por isso, né, cresce em espessura e por isso o coeficiente de transferência de calor local diminui, mas logo ocorre a separação da camada limite turbulenta, né? E aí nós observamos esse comportamento, tá? Então, isso é bem interessante e fecha muito bem, digamos assim, né, com aquela interpretação do processo fluidodinâmico visto anteriormente, né? Porém, do ponto de vista de engenharia, né, o que nos importa, né, é, na verdade, o resultado médio desse comportamento local, né? Como é que isso daqui, né, esse comportamento até complexo, né, do número de Nusselt, do coeficiente de transferência de calor, como é que isso se reflete, por exemplo, no número médio que eu posso calcular, posso utilizar para fazer uma conta, para projetar um dispositivo de engenharia com uma metodologia simples, né? E é para isso que nós temos as correlações. As correlações são propostas não para o número de Nusselt local, mas para o número de Nusselt médio, né? Então, a primeira correlação que nós vemos, né, é a correlação devida a Hilbert,
e ela é para o número de Nusselt médio no cilindro, ou seja, ela pega toda aquela informação local, né, variando com o ângulo e com o próprio número de Reynolds, né, e transforma isso numa correlação, que tem aquele formato de correlação de convecção forçada com a qual nós já nos deparamos anteriormente, ou seja, uma constante C multiplicando o número de Reynolds baseado no diâmetro, que é o comprimento característico, ele aparece aqui no Nusselt também, o Reynolds elevado a m e o número de Prandtl elevado a 1/3, certo? E aí, dependendo da faixa de números de Reynolds, nós temos valores distintos para tanto a constante C quanto o expoente m, né? À medida que o número de Reynolds vai aumentando, né, o expoente m vai aumentando também, ou seja, cada vez ele vai deixando de ser um valor que se parece mais com números expoentes típicos de camadas de limites laminares, ali em torno de 0,5, e passa para valores típicos de camada limite turbulenta ao redor de 0,8, certo? Tá? Então, essa correlação ela reflete isso muito bem, né? O valor da constante é uma constante, tá? A gente não consegue interpretar fisicamente muito o que acontece aqui. E muito importante para essa correlação, né? Ela tem uma importância histórica e tal, mas as propriedades são avaliadas na temperatura de filme, tá? Bom, agora nós podemos apresentar essa tabela aqui. Essa tabela é do livro do Sengel, e ela mostra para cilindro e para um corpo aproximadamente cilíndrico, né? Na verdade com seções transversais distintas, os valores da correlação para o número de Nusselt. Tá? Aqui está a faixa do número de Reynolds, né? Aqui está a faixa do número de Reynolds, e para os diversas seções transversais, né? Era o que eu quis dizer. Então aqui o número de Nusselt médio, né? Constante, Reynolds elevado ao expoente, Prandtl elevado ao expoente, válida para essa faixa de 5.000 a 100.000, né? Aqui também, né? Então, por exemplo, um hexágono rotacionado de 45 graus, uma placa vertical, uma elipse e portanto, né? Então, de novo, aquela questão da caixa de ferramentas que a gente fala, né? É mais um conjunto de ferramentas nessa caixa para resolver problemas de geometrias diferentes em convecção forçada, tá? Porém, retornando ali para o cilindro, né, em escoamento cruzado, a seção cilíndrica realmente, nós temos uma correlação que ela é muito mais precisa que a correlação do Hilbert, que é a correlação do Churchill, né? Ela é mais recente, se não me engano, acho que isso aqui, estamos falando da década de 60, se não me engano, tá? E ela é válida para uma faixa muito mais extensa, né, de números de Reynolds e números de Prandtl, tanto que a faixa de validade ela é dada por essa expressão aqui, né? Basta que Reynolds e Prandtl seja maior do que 0,2. Nós avaliamos as propriedades na temperatura de filme, e eu coloco esse gráfico aqui, que é do livro do Linhart, só para mostrar como a aderência dessa correlação é boa a esse conjunto de dados experimentais, tá? Então, uma correlação que é a expressão recomendada, né, para que a gente faça nossas contas com um pouco mais de exatidão, mas notem aqui, ó, ela tem ainda um núcleo que é um núcleo de constante, Reynolds elevado ao expoente, Prandtl elevado ao expoente. É claro que entre esse fator multiplicador aqui para, digamos assim, corrigir o efeito do número de Reynolds, né, para que ele seja extenso, válido ao longo de uma extensa faixa, e entra esse denominador aqui para corrigir efeitos de propriedades, né, número de Prandtl, tá? E ainda entra uma constante aqui que não tem significado físico muito definido, né, que também entra para
acertar ali a predição dos dados, tá? Então essa é uma correlação que nós usaremos amplamente nos nossos exercícios, tá bem? E além disso, para que a gente possa finalizar, né, nós temos a correlação para esferas, tá? O livro do Encropeira, ele apresenta duas correlações. Essa correlação de Whittaker, né, que é dada por essa expressão, que eu já vou explicar, e uma outra expressão que é a correlação de Runs e Marshall, que ela é válida para gotas, tá? Ela é válida para gotas e ela tem uma utilização assim bem frequente em trabalhos envolvendo sprays e combustão, né, onde há gotículas, tá? Mas a gente pode utilizar essa correlação da esfera aqui também, do Whittaker, que ela é mais geral, né? Então eu tenho dois comentários aqui a fazer, tá? Bom, o primeiro é ainda esse jeitão, digamos assim, né, de constante Reynolds elevado ao expoente, mas a gente tem uma combinação linear aqui de dois termos envolvendo o número de Reynolds, né? Eles têm papéis distintos, né? Um é mais para a camada limite laminar, outro para pegar efeitos mais inerciais, tudo bem. O pranto elevado ao expoente, né? Um outro aspecto é que, até o momento, todas as correlações que nós vimos e discutimos, elas eram o cômputo das propriedades, ele era feito a partir da temperatura de filme, né? Essa é uma maneira de levar em conta as propriedades. Uma outra forma de se levar em conta as propriedades, que a correlação do Whittaker adota, é com esse fator de correção aqui, né? Então, por exemplo, para essa correlação aqui específica, nós usamos as propriedades na temperatura da corrente livre, no T infinito, para calcular o número de Reynolds e o número de Prandtl, tá? E corrigimos o efeito da variação de temperatura na camada limite a partir desse termo aqui, onde μ é a viscosidade na temperatura T infinito e μs é a viscosidade na temperatura da superfície, tá? Então, esse termo aqui, ele entra para corrigir efeitos de propriedades. Então, nessa correlação não há cálculo de propriedade na temperatura de filme. O cálculo das propriedades é feito na temperatura T infinito e esse termo leva em consideração essa variação de propriedades, essa correção, também a partir desse termo aqui. Fica um pouco ao gosto de quem está desenvolvendo a correlação, né? Existem justificativas para tal, né? Mas a gente não precisa entrar nelas, tá? Dessa escolha, eu quero dizer, né? E aqui nós temos a faixa de validade do número de Prandtl, número de Reynolds e a relação de viscosidades. E essa constante 2 aqui, ela tem sim um significado físico nesse contexto, tá? Ela é o resultado da condução pura no meio que envolve a esfera, seja a gota ou a esfera metálica, né? Que sofre transferência de calor, tá? Se nós resolvermos o problema da condução pura naquela geometria, né, esférica a partir da superfície da esfera, nós obtemos a solução de condução pura, ela fornece o número de Nusselt igual a 2. Tá? Essa é uma dedução que eu gosto de fazer no quadro e certamente eu vou fazer com vocês em alguma aula síncrona. Tá? Então, com isso, a gente termina esse capítulo de escoamentos externos, né? Vocês vão notar que tem mais slides para frente, né? De feixes de tubos e tudo mais, mas eu não vou apresentar esses slides, tá? Eu vou deixar para falar sobre essa correlação, essas correlações para feixes de tubos, quando a gente chegar lá na parte de trocadores de calor, tá bom? Então a gente fecha a matéria oficial do capítulo 2, que é o capítulo 7 do Encropeira, nessa aula aqui, tá? Então eu vou terminar aqui.